Semana passada, acho que foi quarta-feira, foi dia 12, né? Estávamos lendo o livro de Judas. E eu recebi uma palavra ali e eu queria compartilhar com você. Judas capítulo 1, lemos assim, capítulo 1, versículo 1, só tem um capítulo, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão Tiago, aos que foram chamados, aos que são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Você pode dizer comigo assim: eu sou chamado, eu sou amado e eu sou guardado. Que essa palavra possa cair em nosso coração, que nós somos chamados, nós somos amados e nós somos guardados. Nós temos o selo. Lendo Apocalipse, livro tremendo para ser lido, tá? Livro da vitória da igreja. Tem me chamado a atenção também, os filhos têm um selo. Os filhos têm uma marca. Nós, filhos, temos impressão digital de Deus em nós. Você é alguém marcado por Deus. Você tem o selo de Deus. Porque um dia você falou: Jesus entra no meu coração. E nós crescermos nisto. Glória a Deus. Trabalhando nessa palavra de hoje, vai para lá e vai para cá, né? Que nem diz o pastor Carlos domingo passado, né? A gente vai lendo e vai acrescentando. E o título ficou assim: abençoados para abençoar. Será que nós fomos abençoados de graça? Será que nós fomos abençoados e só para nós? Nós fomos abençoados, sim, somos abençoados. Mas somos abençoados para abençoar também. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, nós lemos assim, algo interessante. A gente vai lendo a palavra e ela é viva todos os dias. Toda leitura é viva. Gênesis capítulo 12 diz assim, versículo 1: o Senhor disse a Abrão, ele não tinha mudado de nome ainda era Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, eu abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O que Abraão fez com esse chamado? Obedeceu. A obediência dele, quase que eu pedi para o Wilson já continuar a mensagem, né? Que o Wilson falou isso. A obediência gera bênção. Interessante aqui nesses versículos. Abraão tem um chamado. Deus disse para Abraão, saia da tua terra, da parentela da casa do teu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Abraão tem um chamado. Abraão, saia daqui e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Temos aqui que Abraão, ele recebeu uma bênção, ele recebeu uma promessa. Partirei, farei de você uma grande nação. Abraão recebe uma promessa. Tá? E ele recebe a bênção: eu abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Se tu uma bênção, uma outra tradução. Quando Abraão recebe esse chamado, quando ele recebe essa promessa, quando ele recebe essa bênção, ele ainda não tinha feito nada. Ele ainda estava na terra da casa dos pais.
Ele não tinha feito nada ainda. E Deus dá isso para ele. Abraão recebe isto e ele é bênção. Quando nós colocamos fé naquilo que Deus tem nos dado, nós somos abençoados. E quando nós somos abençoados, nós abençoamos outros. Nós fomos criados, segundo Efésios 2:10, você e eu, nós fomos criados para as boas obras. Nós fomos abençoados para as boas obras. Nós não somos salvos por causa das boas obras, mas nós fomos criados para as boas obras. As boas obras, elas vão mostrar o meu caminhar com o Pai. Então as boas obras, elas acompanham. Quando nós vemos que Abraão creu, foi bênção, nós vemos isso também lá nos evangelhos. Jesus, ele trabalha com os 70, trabalha com os 12. Jesus envia os 70. Jesus envia os 12. Como é que eles voltam? Voltam jubilosos, com os feixes da colheita na mão. Eles creram e eles voltam jubilosos. Mas eles primeiro creram. E eles voltam jubilosos. E Jesus recebe eles e leva eles para um lugar à parte. Nós lemos lá no Salmo 126. Salmo 126, versículos 5 e 6. Nós lemos assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Alguma vez Jesus prometeu que a nossa vida com Ele seria um mar de rosas? Não. Mas o que Ele promete na grande comissão? Eis que estarei convosco. Quais dias? E quais que são todos? Todos são todos. Aquele dia que eu me acho que eu estou bem, aquele dia que eu acho que não estou bem. Eis que estarei convosco todos os dias. Se eu sinto, não sinto, isso é outra coisa. Se eu vejo, não vejo, isso é outra coisa. Mas Deus está. Ele promete estar conosco todos os dias. E Ele está. A questão é nós nos afinarmos a nossa mente, o nosso coração, a presença de Deus. Quando no tempo de louvor aqui, orando, louvando, sendo levado, sendo ministrado, permitindo ser abençoado por essa equipe de louvor, céus abertos. Deus derramando o óleo dele, Ele passeando entre nós. Deus está aí. E Deus tem te amado, tem te chamado, tem te guardado. Tá? Esteja atento ao falar de Deus. Esteja atento ao falar de Deus. Tem um versículo na Bíblia que eu já li trocentas vezes. E sexta-feira à noite fui levado a ler ele de novo. E algo novo me chama a atenção nesse versículo. O que diz lá, 1 Coríntios 14, 3? Quem fez a escola deveria estar sabendo, né? Mas nós lemos assim, 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. E a pergunta que me veio, eu entendi que o Espírito Santo me fez. Mas aquele que profetiza, quem é essa pessoa? Quem é essa figurinha que profetiza?
Quem é essa pessoa que profetiza? Nós amamos receber palavras e nós precisamos disto, tá? Nós precisamos orar uns pelos outros. Mas recebendo palavras, mas aquele que profetiza, nós às vezes encostamos em pessoas porque nós sabemos que nós vamos receber uma palavra dessa pessoa. Não é assim? Você não tem as pessoas que se encostam, que eu diria assim que são os prováveis para mim, que eu vou receber uma palavra dessa pessoa. Então eu encosto em pessoas e é provável que eu vou receber uma palavra dela para mim. São pessoas prováveis. Eu conto que eu vou receber uma palavra dessa pessoa. Nem sempre dá certo, né? Mas são pessoas prováveis. Aquele que profetiza, edifica, exorta, consola. Mas tem também as pessoas improváveis. Quem que Deus pode usar? Quem que Deus pode usar? Quem Ele quiser. Tá? Quem Ele quiser. Espero não chegar nesse ponto de conversar com uma mula, né? Que Deus fala comigo através da mula, né? Tá? Espero nunca chegar lá. Tá? Que Deus me guarde disso. Mas os improváveis. Os improváveis também Deus pode usar. Estava conversando, estava indo para Palmeira, para ministrar lá uma aula do History Makers. E a viagem de 100 quilômetros levou 4 horas e meia. Oh, aleluia. Engarrafamento primeiro, o relógio andando, engarrafamento, e o relógio andando. Então andou, agora resolveu andar. E aí parou. E era 6 horas, e o Ideu queria sair 6h15 lá de Vitimarsum. E eu estou aqui, passei aqui o Barigui. E era 6 horas, e era 6h30, e era 7. E o curso começava às 7 em Palmeira, eu com as apostilas dentro do carro. Oh, aleluia, Deus. Trânsito parado. Ponto de saída dentro do carro. Bom, já que eu estou parado aqui, eu vou conversar com o cidadão da frente aqui, né? Vou conversar com ele, tirei o cartãozinho, lá de Jesus para ele. Aí eu queria. Mas quem que ministrou a minha vida foi ele. Aí ele contou a história dele. Eu fui tremendamente abençoado pela história dele. Eu fui com uma intenção e veio bem outra. Aí ele me ministrou. E aí eu queria ainda estar orando por ele, mas aí de alguma forma abriu o trânsito e daí não parou mais. Mas eu fui tremendamente abençoado pela vida dele. Improváveis. Peguei um crente pela frente e que ministrou a minha vida. Então tem por vezes que nós somos ministrados por pessoas que nós não contamos. Mas se eu estiver dentro da minha caixinha, eu não vou me atentar para isso. Tive uma experiência, aquela dos improváveis, assim. Nós tínhamos aqui como igreja o trabalho do Projeto Misericórdia e dávamos as marmitas. E ainda tem uma porção deles que estão perambulando pelas ruas. Normalmente eles têm uma vida bem mais curta, mas um tanto já foi, mas tem alguns que ainda estão aí. E estava vindo para cá, estava vindo de a pé. E aí um homem e uma mulher me param na rua. Pastor, ora por mim. Eu pensei assim, o que vão pensar de mim? Eu orando para essa mulher aqui na rua, né? E ela estava assim, o pastor,
o senhor ora por mim. Eu entendi que ela estava chapada. Põe a mão na minha cabeça, pastor, e ora por mim. E pegou a minha mão e colocou na cabeça dela. E eu comecei a orar por ela. E ela começou a dizer em alto e bom som, para todo mundo. Deixa eu orar por você, mulher. Para todo mundo. E eu terminei a oração e eles seguiram o caminho deles, eu segui o meu. Eu entendi, Deus me abrindo a visão. Sair do meu mundinho e olhar para frente. Esse povo que está lá fora, moradores de rua, tem uma outra visão do mundo. Se o mundo for melhor, para eles vai ser melhor. E eu entendi que fui ministrado lá por alguém extremamente improvável. Tá? Mas esteja aberto. Tá? Esteja aberto para receber o que Deus tem para você. Esteja aberto para aquilo que Deus tem para você. Quando nós amamos, fica muito mais fácil nós recebermos, nós percebermos o falar de Deus. Quando nós estamos permeados com o amor de Deus, fica muito mais fácil nós recebermos, nós percebermos o falar de Deus. Deus às vezes fica em silêncio? Fica. Mas eu estou muito mais para dizer que o problema não está em Deus ficar em silêncio, o problema está aqui. Em eu perceber o falar de Deus. Deus está falando. Mas eu preciso me atentar para isso. Quando nós amamos, fica muito mais fácil nós percebermos o falar de Deus. Quando nós amamos, nós vamos ir para um segundo ponto. Nós vamos estar servindo também. Ontem tive a oportunidade de fazer lá o treinamento na comunidade Alcance, das equipes do voluntariado deles. E uma organização assim, gente, de tirar o chapéu. Eles têm lá 1.400 voluntários cadastrados, 4 cultos no domingo, 130 voluntários por culto. Amém, um dia nós chegamos lá. Espero não demorar. Quando nós percebemos o falar de Deus, nós vamos trabalhar mais na edificação da igreja. Quando nós percebermos isto, quando nós percebermos que aquilo que Deus tem me dado é importante, sim. Aquilo que Deus tem te dado é importante, sim. Nós lemos lá em 1 Coríntios 14, 26. Então, que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, o outro tem ensino. Esse traz uma revelação, aquele fala em línguas, aquele outro interpreta. Cada um tem a sua razão de ser. Cada um tem o seu chamado dentro deste corpo local. Deus nos colocou neste corpo local, porque Deus tem algo para nós aqui. E eu preciso da tua revelação. Eu preciso que você exerça aquilo que Deus tem feito. Porque quando você exerce aquilo que Deus tem feito, eu sou abençoado. Quando eu exerço aquilo que Deus tem feito na minha vida, você é abençoado. Quando essa via de duas mãos funciona, é tremendo, gente. Nós somos tremendamente abençoados. Se nós olharmos quantos ministérios atuantes hoje neste culto, para esse culto acontecer, para essa celebração acontecer, quantas pessoas têm trabalhado?
Quantos ministérios estão atuantes? Alguém limpou esse auditório. Alguém te recebeu lá fora. Alguém está cuidando do teu carro lá fora. E amém por isso. Alguém te recebeu na porta. Alguém cuidou disso aqui. Alguém está ali atrás do vidro, ali, nos abençoando ali. Estão trabalhando. Onde é que são as crianças? Sendo ministradas. Não estão sendo entretidas. Estão sendo ministradas. Vocês estão vendo quanta coisa tem para acontecer uma celebração? Para nós sermos abençoados? Quanta gente está trabalhando, está nos abençoando e nós não estamos nem vendo. A gente não vê a turminha atrás do vidro lá. Tá? Mas sem eles a coisa não vai direito também. Se tu uma bênção. Aquilo que Deus tem me dado é porque Ele quer que eu compartilhe isto e edifique a vida dos outros. Simplesmente creia, Deus pode me usar. Você pode dizer comigo assim? Deus pode me usar? Deus pode te usar. Deus pode te usar. Deus quer te usar. Mas Deus precisa do meu sim. Deus precisa do meu eis-me aqui, envia-me a mim. E fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer. Fazendo aquilo que Deus pediu para que eu faça, eu vou ser bênção na tua vida. Nós afinarmos os nossos ouvidos, nós termos comunhão com o nosso Papai do Céu. A gente começa a entender um pouco mais por que tem tanta guerra para fazer a tal da devocional. Tá? Se eu não tomo a decisão todos os dias de fazer devocional, a coisa não vai. Mas de tanto fazer, já tem uma rotina, fica mais fácil. Mas ter comunhão com o Pai. Quanto mais comunhão eu tenho, mais sensível eu vou ficar ao falar de Deus. Quanto mais comunhão nós temos uns com os outros, nós olhando as crianças, nós recebendo a oração das crianças, nós sendo abençoados pelas crianças, nós somos abençoados e às vezes nós temos os olhos abertos para algumas coisas que até então não estavam abertos. Mas a oração abriu. Quantas vezes foi orado por você e como que os teus olhos, como que os nossos olhos se abriram. Por quê? Porque eu me expus a alguém a orar por mim. Porque eu pedi para alguém orar por mim. Diga-me com quem andas e direi quem és. Nós termos comunhão, nós nos importarmos mutuamente. Nós lemos lá em Colossenses a maneira como Paulo ora pelos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós estarmos orando uns pelos outros, tá? Que na tua vida transborde, que você transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E assim nós podemos cumprir com João 10:10.
João 10:10 diz que Jesus veio para nos dar vida. É o projeto de Deus para você e para mim. Vida em abundância. Nós transbordarmos, nós orarmos uns pelos outros, para que o outro transborde do pleno conhecimento, transborde da vontade de Deus. Eu também preciso me dispor para isto. Eu preciso me expor ao Senhor. Eu preciso querer. De uma forma muito simples, quem que recebeu a oração aqui hoje? Aqueles que vieram para frente. Foram abençoados. Os que não vieram não foram? Não, não é isso. Mas os que vieram para frente receberam uma bênção diferente. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, quando nós nos expomos a pessoas que andam com Deus, nós somos abençoados. E nós aprendemos. Quanta coisa eu aprendi de outros. Quanta coisa que a gente acaba, não vou dizer copiando, né? Mas quanta coisa a gente escuta aqui e diz é verdade. E aplica isso na vida. Nós nos expomos. Nós nos dispormos também a sermos bênção. Quando nós nos dispomos a sermos bênção, nós nos dispormos a amarmos e expressarmos esse amor de Deus para as outras vidas. Uma das maneiras que eu expresso meu amor a Deus por você é orando com você, orando por você. Sinta-se amado por Deus quando alguém ora por você. Nós expressamos nosso amor aos outros, nosso amor de Deus, entregando palavras. Aquilo que Deus tem me dado, eu entrego. É uma das maneiras de nós expressarmos o amor de Deus. Uma outra maneira de expressarmos o amor de Deus é servindo. Quantas pessoas estão nos servindo aqui nessa celebração? Não estão trabalhando. Se estivessem trabalhando, estariam trabalhando por um salário. Não estão trabalhando, estão servindo. Quantas pessoas estão nos servindo? Sinta-se amado. Nós nos sentirmos amados porque tem pessoas nos servindo. Quando nós entregamos palavras, precisa ficar claro para nós, cada vez mais claro, que diz lá em Isaías 55, a palavra do Senhor nunca volta vazia. A palavra que o Senhor lança nunca volta vazia. O Senhor lançou a palavra que eu falei veio de Deus, ela não volta vazia. Ela vai cumprir para aquilo que ela foi designada. Tem o tempo? Tem. Eu não gosto tanto por demais do processo, eu gosto mais do milagre. Mas tem por vezes que nós precisamos nos dispor ao processo. Tá? Mas ela não volta vazia. Não volta vazia. Uma vez eu perguntei para o Senhor, e como é que fica essas pessoas que eu tenho orado? Eu nunca mais vou ver essas pessoas. Muito provavelmente. Tem pessoas que a gente acaba ministrando, passam na tua vida tipo um cometa e nunca mais. E eu comecei a me perguntar isso. E o Pai do Céu me respondeu assim, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O trabalho que nós fazemos no Senhor não é vão. Não importa o que os outros falem. Eu fiz no Senhor aquele trabalho? Sim, não é vão. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Deus está falando. Então aquilo que você fizer,
tá? Vai se cumprir. A palavra nunca volta vazia. Tem, às vezes, alguns que demoram um pouco mais para entender, né? Tá? Tem pessoas que estão na minha lista aí, né? Acho que já faz mais de 5 anos, né? E nós estamos teimosos ali, estamos batalhando, né? A água mole em pedra dura, bate tanto até que fura. Ou pedrinha dura essa, tá? Mas a palavra não volta vazia. Talvez eu não colha, mas a palavra não volta vazia. Se eu não colher, alguém outro vai colher. Nem tudo que você semear, você vai colher. No tempo de Piaget, às vezes falava assim, não seja tão fominha, né? Não queira tudo para você. Semeie algo para os outros também. Deixa algo para os filhos, deixa algo para os netos. Tá? Permita-se ser usado por Deus. Permita-se ser usado por Deus. Você é alguém plenamente capaz de transmitir as boas novas. Deus tem te chamado, Deus tem te capacitado, Deus tem te amado. Antes de nós fazermos algo. No batismo de Jesus, esse é meu filho amado em quem me comprazo, a voz dos altos céus. O que Jesus tinha feito até então? Não tinha começado o ministério. Mas Papai do Céu sabia lá na frente. E Ele sabe da bênção que você é lá na frente. Ele sabe que a tua palavra vai sim fazer diferença lá na frente. Tua palavra, teu testemunho está sim fazendo diferença na vida de outro. Nós estamos sendo observados. Tá? Falam de você? Falam. Falam de mim? Falam. Tá? Não tem como. Tá? Mas nós estamos sendo observados. Outros estão nos olhando. E o nosso testemunho conta muito. A nossa maneira de viver conta muito. Tá? Permita-se ser usado por Deus. Quando Deus chama Gideão, o anjo aparece para Gideão. A conversa. O Senhor diz, o Senhor o chama de homem valente. Gideão está ali malhando, né? Onde é que não era para malhar, onde é que era para fazer vinho, não era lugar de malhar trigo. Ele estava com medo, estava escondido, e Deus chama ele de homem valente. Como é que Gideão responde? Deus, o Senhor errou aí de endereço, né? Porque eu sou pobre, a família é mais pequena, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Como é que Deus estava vendo Gideão e como é que Gideão via ele? Como é que Deus me vê e como é que eu me vejo? Nós temos sido ministrados, né, ter um coração curado para curar. Nunca fale de você aquilo que Deus não fala de você. Tá? Então, se Deus me chama de valente, eu sou um valente. Eu posso não estar vendo isto, mas se Deus diz, então amém. E vejam que Gideão acabou por crer no chamado dele e libertou o povo. Se nós pegarmos Davi, Samuel foi lá para ungir o rei. Samuel começou a olhar a aparência e achou, esse é o primeiro, esse mesmo. E Deus diz, não é esse. E veio o segundo filho de Jessé, e veio o terceiro, nenhum deles. E Samuel dizendo, Deus, tocou o chifre aqui, eu preciso ungir, estão em obediência. Jessé, não tem mais uma aí? Tem sim. Chama o Davizinho lá, o pastorzinho de ovelhas. Só que Davi creu no chamado dele. E ele libertou Israel mais tarde. Nós crermos no nosso chamado. Você crer naquilo que Deus tem te dado. Tá?
nós nos permitirmos sermos bênção para outras pessoas. Nada de querer ser a pessoa, mas simplesmente permitir ser bênção para outras pessoas. E isso, de certa forma, queridos, a nossa cultura latina nos rouba isto. Na nossa cultura latina não é permitido nós elogiarmos. Quando nós nos elogiamos, quando você me elogia, a cultura diz: o que você quer? É a cultura latina que nós vivemos. Mas não é a cultura do reino. Não é a cultura do reino. A cultura do reino diz, Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, mais algumas coisas, nisso pensai. Se eu vou pensar isso de você, eu vou falar isso para você. Então nós recebemos os elogios. Tá? Você fez uma coisa bem feita, receba o elogio. Agora, claro, se aquilo subir na cabeça aí, né? Aí vai ter que descer, né? Tá? Mas saiba que você é uma bênção. Ali onde é que você está? Você é luz ali onde é que você está. Você está pregando o evangelho ali onde é que você está. Como? Pelo teu testemunho. Nós somos diferentes, porque nós temos Jesus no coração. E o Espírito Santo habita em nós. Queridos, que nós possamos nos permitir ser bênção um na vida do outro. E por que não falarmos aos outros quando eles foram bênção para nós? Tá? Você é bênção, sim. Você tem um chamado. Nós estamos guardados em Jesus. Você é uma pessoa amada. Você é uma pessoa especial. Por quê? Por causa de Jesus. Então nós, queridos, nós nos permitirmos sermos bênção um na vida do outro. Tá? E uma das bênçãos é nós compartilharmos uns com os outros aquilo que Deus tem nos dado. Tá? Eu preciso que você ore por mim. E eu preciso orar por você. Eu preciso que você viva a tua unção. Você carrega uma unção. Você tem uma unção. E eu preciso que você viva essa unção. Porque a tua unção vai me edificar. Nós fazendo essa via de duas mãos, nós abençoando, nós vamos ser abençoados. Não é fazer negócio com Deus. Não estamos fazendo isso. O testemunho que o Wilson deu não tem nada a ver com fazer negócio com Deus. Queira fazer negócio, o negócio vai azedar. Há uma porção de anos atrás, um determinado seminário, um professor de alguma forma resolveu ofertar o carro dele. E nos dias seguintes, foi ofertado um avião para ele. O que as pessoas à volta dele fizeram nos dias seguintes? Perderam os carros. Perderam. Por quê? Porque ofertaram querendo fazer negócio com Deus. E o negócio azedou. Tá? Então, não queira fazer negócio com Deus. Mas, você tem uma bênção. Você foi chamado. Você está guardado. Você é alguém amado. Tá? Deus tem sim ciúme de você. Tá? Quanto mais nós nos apegarmos a Ele, tá? Mais afinado vai ficar o nosso ouvido. Amém, queridos? Deus é bom? Vamos colocar em pé.